vamos falar um pouquinho sobre falta d'água. Então, como é que uma planta responde à falta d'água? Aqui a gente está falando de plantas em geral, mas assim, o nosso foco aqui podem usar o que vocês estão vendo aqui tipicamente para qualquer planta de cultivo. Tá? Então, o que acontece é que, apesar da gente, obviamente, ter preocupações com manejo, com pH, se tem calcário, se tem nutriente, se vai ter um bioestimulante, o que quer que seja. Não tem recurso mais caro para a produção de uma planta do que a água. Não caro para nós, não é o que a gente não está pagando por isso, mas para a planta, a água é o topo da lista de prioridades dela. Se não tiver água, não tem produção. A correlação entre água e produção, ela é a mais clara de todas. No entanto, vocês têm que lembrar que a planta, apesar de ela precisar de muita água, ela precisa de muita água porque ela perde muita água. A fisiologia de uma planta típica é absorver muita água pelas raízes e transpirar quase que a totalidade dessa água absorvida através das folhas por transpiração. Então tem uma estimativa de livro-texto, ela varia muito dependendo de qual planta tu estiver falando, que condições, tá? Mas vai lá, 97% é um monte, a esmagadora maioria da água que é absorvida é perdida por transpiração. Tá? Então por isso que se eu preciso de um monte de água e eu estou perdendo o tempo inteiro, eu tenho que estar repondo essa água o tempo inteiro. Então não tem como reservar muita água, a planta não tem essa capacidade de reservar. Algum nutriente ela pode reservar, mas água é mais complicado. Então por isso que ela tem que manter um balanço hídrico de maneira rigorosa. Tá? Então, como é que começa? A primeira coisa que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que pensar, é que quando começa a faltar água para uma planta, a primeira resposta, a primeira coisa que tem que acontecer é dentro de uma célula de epiderme. Eu estou representando aqui para vocês em marrom. Pensem que essa é uma célula de epiderme, é a célula de uma raiz que está de frente para o solo. Tá? E eu vou simplificar as coisas aqui para ficar fácil para todo mundo. Tá? A gente está olhando aqui uma célula de raiz, aqui eu estou fazendo a membrana plasmática, que é essa linha pontilhada, que é o que permite ou não a passagem de água através dela, e aqui eu tenho a rizosfera, o solo, partículas do solo, que eu estou eliminando tudo só para a gente olhar só para a água. Tá? Então o que acontece? Tipicamente, a água tem liberdade para passar de um lado para o outro. A água pode cruzar essa membrana tipicamente. Só que o que acontece? Se eu tenho bastante água aqui fora, essa água pode entrar tranquilamente. Se começa a faltar água fora da planta, por qualquer motivo que seja, e aqui eu estou simplificando bastante, o que vai começar a acontecer? Vocês percebam que tem menos água aqui fora do que tem aqui dentro. A probabilidade maior não é de uma partícula, uma molécula de água sair daqui do solo e entrar para dentro da planta. Na verdade é o contrário, é essa água começar a sair. Então a planta tem que começar a se proteger porque ela está com dificuldade de absorver e pode começar a perder água para o solo. Então, a primeira coisa, não necessariamente isso acontece nessa ordem, mas a primeira coisa que a gente quer olhar hoje de como uma planta responde à seca é ela produz um tipo de composto ou ela acumula um tipo de composto, que aqui está representado por essas bolinhas roxas, que prende a água dentro dela. Então, assim, para um pouquinho, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu não posso perder água para o meio externo. Eu prendo a água aqui dentro, eu gera uma molécula que é capaz de interagir com moléculas de água e segura a água aqui dentro. E agora eu tenho menos água livre dentro da célula, dentro da raiz, do que eu tenho fora. E a probabilidade maior agora não é da água sair, mas dela entrar do solo para dentro da raiz de volta. Então, produzindo esses compostos, eu começo a prender água. A lógica aqui é a mesma daquela que a gente pega um pouquinho de sal e bota em cima de um caramujo ou de uma lesma. Tu bota em cima dele e o que tu faz? Tu tira toda a água, desidrata aquele bichinho, tirando a água dele. Então a água segue esses compostos que prendem ela. O que a planta está fazendo aqui? Ela está acumulando algum composto desse para poder puxar a água para dentro. É o contrário da lesma, é como se a gente estivesse colocando sal dentro da planta para puxar a água para dentro. Tá? Só que isso tem um custo. Para poder acumular isso aqui dentro, ou eu tenho que sintetizar, e isso custa açúcar da fotossíntese, ou eu preciso transportar lá de fora aqui para dentro. Independe de qual molécula que é, mas isso vai ter um custo, ok? Bem, o que tipicamente acontece numa planta? Ela consegue resolver o seu problema de falta de água, mas vocês têm que lembrar que a água, tipicamente, ela entra aqui pela raiz e ela sobe pelo corpo da planta, através do xilema, até as folhas, e cada folha, além de ser um painel solar capaz de absorver a energia do sol e produzir açúcar, que é isso que uma planta faz de uma maneira extremamente eficiente,
O que essa folha, cada uma dessas folhas dessa planta representam é uma superfície de transpiração. Então, se eu tenho 2 folhas, eu tenho uma certa quantidade de água sendo transpirada. Se eu tenho 4 folhas, é o dobro. Se eu tenho 8 folhas, é 4 vezes mais. Então, quanto mais folhas, mais superfície de transpiração eu tenho. E isso é como se fosse uma bomba de chimarrão e eu estou chupando a água lá de baixo, eu estou puxando a água lá de baixo por pressão negativa. Quem é que está puxando a água é a transpiração. A água vai saindo em direção à atmosfera e essa água vai sendo puxada lá de baixo, lá do solo, entrando na planta e passando pelo corpo dela e indo para a atmosfera. Então, quanto mais transpiração, mais água vai sendo puxada. Só que se eu tiver transpiração demais e água entrando de menos, eu passo a ter um problema. Tá? Aqui só para mostrar para vocês que lá a epiderme da folha é revestida para impedir a saída disseminada, a água sair demais sem controle pela planta, e assim a planta consegue controlar pelos estômatos. Então, os estômatos são essas aberturas que a planta controla, se está aberto ou fechado. Quando está aberto, a água é perdida para a atmosfera e a transpiração acontece. Quando fecha, eu me protejo disso e isso a planta consegue controlar. A gente vai falar sobre isso em breve. Bem, então, a gente já falou um pouquinho inicial, como que a planta responde à seca, mas uma das coisas que também acontece tipicamente com uma planta quando ela começa a enfrentar uma seca mais severa é ela responder com queda de folhas em resposta à falta d'água. Por que isso acontece? Ora, se eu tenho 8 folhas, todas elas estão transpirando, e começa a faltar água lá embaixo, e essa água não é reposta, e não chove nunca, e não tem irrigação, e não está chegando água, bom, eu tenho 8 folhas transpirando. Eu até fecho os estômagos e tento evitar a transpiração, mas chega um ponto que ela começa a acontecer, ainda que em pequenas quantidades, e eu não estou sustentando essa transpiração toda. Então eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho água suficiente para sustentar aí 4, 2, 3 folhas. O que eu faço? Eu começo a derrubar as folhas mais velhas. Tipicamente, pensem numa planta de soja, quem está acostumado com soja, é a folha do bacheiro. Então, essa folha do bacheiro começa a entrar em senescência e começa a ser perdida. Por que ela está sendo perdida? Bom, essa folha aqui, ela é a que menos faz fotossíntese, tipicamente, ela está mais longe, está mais sombreada pela própria planta e às vezes pelas plantas vizinhas, dependendo de como tiver o espaçamento de vocês, e ela provavelmente tem a mesma quantidade de transpiração do que as folhas mais de cima. Então, se tu transpira mais e faz um pouquinho menos de fotossíntese, tu é a primeira a morrer. Eu derrubo essas aqui de baixo, fico com as folhas mais de cima. Se a condição hídrica for reestabelecida, as de cima voltam a fazer fotossíntese de maneira adequada e a transpirar de maneira adequada. Mas não dá para sustentar todo mundo. Infelizmente, as folhas mais velhas acabam sendo sacrificadas quanto mais severo for o estresse. A gente vê isso tipicamente em lavouras, então a gente consegue ver que tem vários motivos, a própria deficiência de nitrogênio pode fazer isso. Derrubar a folha do bacheiro é acelerar um processo de senescência mediado por estresse. Isso acontece em várias plantas, arroz faz isso, milho faz isso, mas a seca também. Então, muitas vezes, se eu começo a ver que a sanidade das minhas folhas do bacheiro não está boa, pode ser sinal de algum problema com a minha planta. Um deles pode ser a seca. Tá? A gente pode ver aqui mais uma vez as folhas mais velhas entrando em senescência rápida. Isso pode ser por vários motivos, incluindo a seca. Ok? Além disso, como que as plantas também podem responder à falta d'água? Pensem no seguinte: água é necessária para eu aumentar a área de uma folha. Na verdade, plantas têm um tipo de crescimento completamente diferente do que a gente está acostumado a pensar num bebê humano. Se vocês estão pensando num bebê humano cresce de uma maneira completamente diferente da planta. A planta, tipicamente, o que ela faz é expandir as suas células. A gente não faz isso, a gente só aumenta o número de células. Então, se vocês pegarem uma folhinha de soja, um trifólio começando a aparecer lá e ele é pequenininho, e depois tu olha ele grande, a grande diferença não é o número de células que ele tem. Na verdade, é que cada uma dessas células foi expandida, e a expansão da folha, que cada uma das células contribui, depende do acúmulo de água. Eu tenho que acumular água para empurrar as paredes celulares e fazer essa expansão. Ora, começa a faltar água, quem é que é um dos primeiros prejudicados? A própria expansão foliar. Então, vocês percebem que falta d'água imediatamente começa a prejudicar a expansão de uma folha, que é a superfície de captação de energia luminosa, de fotossíntese, que depois vai afetar o crescimento da planta. Né? Uma outra coisa que começa a acontecer posteriormente, quando a planta sente a falta de água, é que ela começa a diminuir a expansão foliar e ela deixa de investir o pouco de carbono derivado da fotossíntese que ela tem no crescimento da parte aérea. Ela começa a investir em raiz.
Por que ela faz isso? Eu disse, não adianta eu continuar expandindo e aumentando o número de folhas que vão aumentar a minha transpiração e me causar um problema. Na verdade, o que eu preciso é procurar água. Então, quem é que vai procurar água para mim? É a raiz. Então, eu invisto o produto da fotossíntese, o açúcar que eu estou conseguindo, eu invisto na raiz, a raiz aumenta em proporção o seu tamanho para tentar achar água nas partes mais baixas do solo, ou em algum lugar que ela detecta, porque uma coisa incrível que as plantas conseguem fazer é detectar de longe aonde tem uma quantidade maior de umidade. Elas guiam o crescimento da raiz em direção a esse ponto onde tem mais água. Elas têm essa capacidade, esse senso de onde tem mais ou menos umidade, e elas guiam o crescimento naquela direção. Mas isso é assunto para outro momento. Ok? Esse é um exemplo bastante bem conhecido em plantas de arroz, isso aqui é obviamente arroz de sequeiro, e a gente tem aqui plantas que são iguais, exceto por um único gene. Esse gene faz com que a planta, ao invés de ter esse sistema radicular um pouco mais superficial, tenha um sistema radicular mais profundo. O ângulo em que as raízes adventícias crescem é um pouco mais profundo. E olha a diferença quando elas são expostas à seca. Essa é a planta típica, essa é a planta que tem esse único gene, que é chamado de o gene de raízes profundas, e ele dá uma tolerância à seca muito maior. Tá? O que mais que uma planta pode fazer para acumular água dentro dela? Eu comentei antes com vocês que a raiz tem que produzir alguma coisa dentro dos tecidos de raiz, e na verdade dentro de vários tecidos no corpo dela, para poder atrair essa água lá para dentro e prender a água lá dentro. O que ela pode fazer? Ela pode, por exemplo, acumular potássio. Vocês ouviram o Anderson falar bastante sobre potássio, e potássio é um regulador osmótico. O que isso significa? Quando a planta precisa movimentar a água de um lugar para o outro, ela movimenta potássio. Então, se ela precisa movimentar potássio para dentro dela mesma, ela tem que acumular mais potássio. Por isso que potássio é muito importante para que a planta possa responder adequadamente à seca. Uma outra coisa que costuma acontecer com várias plantas é o que a gente chama de produção de solutos compatíveis. Vocês estão vendo isso aqui. O que é um soluto compatível? É uma molécula que a planta pode sintetizar. Então, percebam mais uma vez, ela está gastando o carbono da fotossíntese para poder produzir um composto, e esse composto interage com a água e prende a água dentro dela. Esse composto é chamado de soluto porque ele interage com a água, e compatível porque a planta é capaz de acumular grandes concentrações dele sem ter prejuízo no seu metabolismo. Dependendo do quanto ela acumula de alguns solutos, o potássio não é um deles, mas, por exemplo, o sódio pode ser utilizado como soluto para atrair água, mas se a planta acumular muito sódio, isso começa a dar toxidez por sódio nessa planta e ela tem problemas. Então, nem tudo dá para fazer para acumular água. Por isso, existe uma classe específica, eles não são quimicamente aparentados, mas tem uma classe específica chamada de soluto compatível, e que, inclusive, é utilizado em mitigação de estresse. Tem muita gente que aplica esses solutos compatíveis como um produto para proteger a planta de estresse, com resultados variáveis. Alguns deles funcionam, outros não. A gente não tem isso muito claro ainda. Alguns funcionam muito bem em algumas situações, outros não, e depende bastante de algumas variáveis. Bem, então aqui tem alguns deles, né? Os dois principais que eu quero chamar a atenção aqui é prolina, bastante famoso, e a glicina betaína. É super comum plantas produzirem ou um ou outro, isso tende a ser meio espécie específico, né? Dependendo de qual cultura vocês estão falando, ou é glicina betaína, ou é prolina, ou algum desses outros, não importa, aqui eu só quero que vocês saibam que são moléculas que interagem com a água e prendem a água dentro dela, atraindo mais água e fazendo com que a planta seja competente na absorção de água. Tá? Por que isso funciona? Tá? Só para falar um pouquinho mais de mecanismo aqui, é porque isso impede que, na verdade, todas as proteínas, todas as membranas da célula não se desestruturem quando a água faltar. Essas moléculas são capazes de organizar camadas de água em volta dessas moléculas e proteger elas da desidratação. Então, a água escapa, fica ainda algumas camadinhas bem pequenas, mantendo essas estruturas intactas. Quando a água volta, elas voltam a ser funcionais. Se a gente não tem essa proteção, tipicamente essas moléculas acabam se desestruturando e a planta não consegue voltar à sua fisiologia normal posteriormente. Tá? Aqui eu só trago para vocês que essas rotas de síntese, por exemplo, da glicina betaína, são muito bem conhecidas. Tá? Então aqui a gente tem uma enzima-chave na produção de glicina betaína, e o que já se fez muito é superexpressar, ou seja, fazer uma planta transgênica que produz uma grande quantidade dessa enzima, e o que acontece é que essa planta acaba acumulando muita glicina betaína. Vocês podem perceber aqui são plantas normais, plantas, né, essa aqui é completamente normal, e essas aqui são linhagens separadas, que cada uma delas superexpressa e acumula, portanto, muita glicina betaína. Elas estão crescendo normalmente aqui, mas em condições de salinidade, o que tu observa é que a planta normal não aguenta, enquanto que essas estão continuando a crescer, mostrando o efeito protetivo desse composto. Salinidade tem várias correlações, é muito parecido com falta d'água em vários sentidos. Então, certamente, se tu fizer isso com seca, o resultado vai ser parecido.
ok? Aqui a gente tem com baixa temperatura e também com estresse oxidativo, a planta parece ter uma proteção contra alguns estresses diferentes quando isso acontece. A gente tem isso também para a síntese de alguns açúcares, principalmente essa enzima chamada galactinol sintase. Nós não vamos entrar aqui no detalhe, mas ela sintetiza um açúcar um pouco mais complexo que a sacarose, que também tem essa capacidade de proteger contra falta de água. E a gente pode ver aqui algumas plantas que têm proteção contra estresse, incluindo a baixa temperatura, plantas de arroz super expressando essa enzima e, portanto, acumulando bastante desse composto protetivo. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, eu não vou gastar muito do meu tempo aqui para não passar muito do tempo, tá bom? Então, uma das outras coisas que as plantas são capazes de fazer, que é extremamente importante na resposta ao estresse, especialmente em seca, é a síntese do ácido abscísico. Então, o que as raízes fazem o tempo inteiro? Elas estão monitorando o solo. E quando a condição hídrica começa a baixar, você tem que imaginar que cada ponta de raiz é um monitor independente do solo. Então, em um local da ponta do sistema radicular pode começar a faltar água. Essa ponta de raiz vai aumentar, e ela aumenta rapidamente a síntese de um composto, de uma molécula chamada ácido abscísico, ou ABA, e esse ácido abscísico ele é rapidamente transportado em direção à parte aérea, para avisar a parte aérea, ó, tem um local aqui que começou a faltar água. Gostou desse corte? Esse material faz parte da nossa assinatura. Assine agora mesmo e tenha acesso a mais de 400 conteúdos como esse.